Boa tarde, pessoal do TikTok, pessoal das minhas redes vizinhas. Não sei onde vai ser postado esse vídeo, mas tô passando aqui para dar o meu relato de parto. Tive meu filho dia 26 de outubro, 26, 27, 28, 9, 30. Hoje estamos no 6º dia de alta, né? Que eu tô na minha casa. Então, meu filho está com 6 dias, tá aqui do meu ladinho. Eu não postei nada ainda do meu filho, não tive vontade de postar, assim, ele, né, em si. Tem algumas pessoas que ainda não viram, que vão vir visitar, então eu preferi não postar fotos do meu bebê. Mas algumas pessoas já viram ele no particular, pessoas assim que a gente conhece, da família e tal. Então, vamos lá, meu relato de parto. Eu comecei a ter, primeiramente, eu fiz o meu plano de parto, né? Pra ter uma cesariana. Por quê? Eu já tive a minha filha, quando eu tive ela com. Ela nasceu com quase 40 semanas, né? 39 e pouquinho. Quando a minha filha nasceu, ela já nasceu com quase 40 centímetros. Então, ela nasceu muito grandona. E o médico que fez o parto na época, 17 anos atrás, falou que eu não teria passagem para um bebê. E com certeza seria parto cesárea de novo. Por eu ver muitos relatos de violência obstétrica, né, de medo de ter de laceração por baixo, tendo normal. Então, eu falei assim, eu não quero um parto normal. Então, eu fiz o meu plano de parto, autentiquei no cartório. Quem quiser saber mais sobre isso, pode me mandar mensagem particular que eu explico. Autentifiquei no cartório tudo certinho, para mim poder ter a via de parto a qual meu coração desejava, né? Porque tem uma lei aí que dá autoridade para a mãe, a partir de 39 semanas de gravidez, escolher a via de parto que quer. Então, quando eu fiz 38 semanas, eu falei pro meu marido, quando der 39, a gente vai na maternidade e eu quero me internar, né? Já estava com 37 para 38. 38 semanas, na verdade, estava com 38. E aí eu já tinha visto algumas maternidades, vi uma aqui em Arujá e vi uma maternidade em Guarulhos e uma em Mogi. A de Mogi eu não se habituei muito e a de Guarulhos parecia ser a melhorzinha. Então a gente vai fazer uma visita na quarta-feira para poder saber como se eles respeitavam o plano de parto com 39 semanas. E eu fui na maternidade da Lila, daqui de Arujá. Só que antes de eu ir na maternidade daqui, depois que eu vim morar em Arujá, eu ouvi muitos relatos de partos ruins aqui. Tanto que eles não tinham muitas estrelas no Google, né, de pessoas elogiando. E aí fui visitar, conheci uma moça lá, qual eu não vou falar o nome, que é antiético, mas quando eu fui visitar, acho que era uma enfermeira que faz parto normal, ela falou que ali eles induzia ao parto normal, que não fazia cesariana, a não ser que fosse muito preciso, e que ia ser do jeito deles lá. Então, já fiquei com medo. Falei, não, vou fazer meu parto em Arujá. Falei pro meu marido, quando der o tempo, 39 semanas, a gente vai para Guarulhos. E o meu filho vai nascer lá. Quando fez 38 semanas, eu tava normal o dia todo. Quando foi a noite, um dia antes, eu tava tendo umas contraçãozinhas. E eu achei que era contração de treinamento, né? Porque eu tive. E aí eu nem dei bope. Quando foi à noite, fui pra casa da minha mãe, lá no sítio. Fiquei lá, ó, jantei bem e tal. Porém, as contrações começaram a aumentar à noite. Aí eu falei pro meu marido, vamos pra casa que eu tô com dor. E ele falou assim, se aumentar a dor, você me avisa. Quando a gente chegou do sítio da casa da minha mãe pra cá, as dores começaram a aumentar. E eu falei, eu acho que não é dor de contração de treinamento. Eu acho que é contração de parto, porque comecei a ver no relógio que tava em 5 minutos e a dor apertava demais. Essa dor era tipo uma cólica.
intensa, mas muito dolorido. Aí meu marido começou a assistir até o jogo. Eu falei, não, vamos pro hospital. Ele falou, e agora? A gente vai aonde? Eu falei, vamos aqui. Se caso for uma coisa passageira, a gente volta pra casa. E amanhã a gente vai pro hospital e ver o que tá acontecendo. Fui. Só que eu falei, por via das dúvidas, leva a mala de maternidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. Ele pegou, preparou tudo, colocou todas as malas no carro, água, tudo certinho, e fomos pra maternidade. Isso já era quase meia-noite. Fomos, chegou lá, as dores começaram a aumentar. Eu entrei na maternidade, eu tava com a pressão 13 por alguma coisa, acho que 13 por 8. Já tava alta, porque minha pressão normal é 11. Aí ela foi, a doutora examinou, falou que eu não estava tendo dilatação e que poderia sim ser uma contração de parto. Falou, vou te dar um remédio, se não passar, a gente analisa o seu caso de novo. Aí tá, me deu o remédio na veia, minha pressão subiu e foi pra 16 ponto alguma coisa. Eu tava muito nervosa, porque com medo de ter a via de parto que eu não queria, induzir, violência obstétrica, tudo isso, e eu tava numa maternidade que eu não queria estar, por conta dos comentários, olha só. Mas Deus é maravilhoso, porque eu sempre falava que queria ter cesárea, e eu ia ter cesárea e não ia ter quem tirasse isso da minha cabeça. Poderia chamar o Papa que eu ia querer ter a via que eu queria, não queria ter por baixo. E aí, minha pressão subiu. Nessa que minha pressão subiu, falaram com a doutora de novo. Era uma doutora bem novinha, na qual não lembro o nome, se eu lembrar depois eu vou falar aqui. Um amor de pessoa, ela foi e falou assim, olha, se não tiver dilatação, a gente vai ter que te internar e a gente vai ter que fazer uma cesárea. Aí eu peguei e já fiquei mais confortável. E a dor tava muito, então ela ficou com medo de dar pré-eclâmpsia. Então ela não sabia que minha pressão alta era por conta disso. Mas não era, era por causa da dor. E eu já sabia que ia ter cesárea. Eu já sentia que eu ia ter o bebê naquele dia. Aí tá, ela foi, examinou tudo, e a dor não passava, e meu marido indo lá atrás falou assim, ó, se não tiver um remédio mais forte pra dar pra ela, então vê o que tá acontecendo, porque ela não aguenta. Aí colocaram eu lá numa salinha, colocaram uma temperatura quente em mim pra ver se a dor passava e nada. Falou, não, vamos levar lá pra sala de cirurgia. E ali eu fui pra sala de cirurgia. Quando eu ouvi do meu marido e dela que ia ser uma cesariana, meu marido a gente já ficou meio emocionado, assim, porque as duas, eu e ele queria isso mesmo. Já fomos pra sala de cirurgia e aquela dor, gente, uma dor insuportável. Eu não lembrava a dor de parto, de contração de parto. Eu não lembrava, juro pra vocês. É pior que cólica. Quem fala que tem cólica é pior. Eu chegava a chorar de dor. E meu marido ali, graças a Deus, deu tudo certo. Quando ele colocou na sala de cirurgia, foi questão ali de 20 minutos. Ele aplicou a hack e aquela dor sumiu. Gente, que alívio. Já comecei a rir, meu rosto já começou a ficar vermelhinho. Sabe, a equipe que me atendeu na madrugada, que foi à noite, eu fui ter o meu bebê, era 3h50 da manhã, praticamente quase 4 horas, que é o horário que eu ia pra trabalhar e o horário que o pai dele ia pra trabalhar. E a equipe foi maravilhosa, aquela má impressão, graças a Deus, saiu. Só que também não vi aquela moça que falou que induziu o parto, graças a Deus eu não vi ela. Enquanto eu fiquei lá, fui internada, era pra ficar 3 dias normalmente, né? Cesárea fica 3 dias, eu fiquei só 2 dias. O atendimento foi maravilhoso, as tias que estavam lá eram maravilhosas. Tinha alguns turnos à noite que era 2 ou 3 enfermeiras lá que deu trabalho, que tipo, eu não gostei, não sabia achar acesso, me furou demais, mas isso depois. Mas as outras pessoas que me atendeu foram maravilhosas. Então, o que eu tenho de conselho para dar para vocês? Não vão pelaquilo que os outros falam, a gente nunca sabe como vai ser a gente. Cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. E Deus, ele olha pra gente com um olhar especial. A palavra de Deus diz que Deus realiza o desejo do meu e do seu coração. Eu vou pro segundo vídeo que esse vai acabar.